Olá, Mente Fit, sejam todos bem-vindos, bem-vindas para mais um encontro transformador. O tema da live hoje, o que a sua ansiedade está tentando proteger? Sejam todos bem-vindos. Paulo Roberto, meu marido, seja bem-vindo. E eu quero já começar com uma pergunta. E se a sua ansiedade não fosse o problema? E se ela fosse uma tentativa de solução? Eu sei que isso pode parecer estranho. Se o Tesc, seja bem-vinda. Porque normalmente enxergamos a ansiedade como algo que precisa ser eliminado. Mas eu quero te convidar a olhar por outro ângulo. E se a ansiedade estiver tentando proteger você de alguma coisa? Fica comigo até o final, porque esta reflexão pode mudar a forma como você vê aquilo que sente. Sejam todos bem-vindos e já mando o aviãozinho para os amigos ansiosos de plantão e vem para a live. Quando a ansiedade aparece, geralmente fazemos uma única pergunta: como faço para ela ir embora? Não é verdade? Mas raramente perguntamos: por que ela apareceu? Do que ela está tentando me proteger? Porque o nosso cérebro não cria mecanismos sem motivo. Ele tenta proteger. Ele tenta evitar sofrimento. Ele tenta manter seguro. Mesmo que às vezes faça isso de maneira errada. Lembra que eu sempre estou falando aqui? O nosso cérebro sempre está tentando nos proteger. Mas nem sempre esta proteção é saudável. E você busca identificar a ansiedade? O que você está sentindo? O que você está pensando momentos antes de começar a ansiedade? Me responde aqui. Você já sentiu ansiedade mesmo quando aparentemente estava tudo bem? Sim ou não? Respondam aqui no chat. Porque isso acontece com muita gente. E muitas vezes a pessoa não entende o motivo. Acontece com você, sim ou não? Responda aqui no chat. Responda aí, gente. Sim. Pense em um alarme. O alarme não é um incêndio. Não é verdade? O alarme é um aviso. Ele está tentando chamar atenção para alguma coisa. A ansiedade funciona de forma parecida. Nem sempre é o problema. Muitas vezes ela é um sinal. Ou seja, a ansiedade é um sintoma. Mas qual é a causa? Por que está vindo essa ansiedade? Porque ela é apenas um sinal de que existe algo emocional pedindo atenção. Algo que não foi compreendido, resolvido. Algo que ainda está sendo carregado por você. Pode ser há muito tempo. Às vezes a pessoa vive em alerta, sempre preocupada, sempre antecipando problemas, imaginando cenários difíceis. E nem percebe que passou a vida toda aprendendo que precisa estar preparada para tudo. Porque um dia se sentiu insegura. Porque um dia se sentiu desamparada. Abandonada. Porque um dia viveu experiências que ensinaram o seu cérebro a permanecer em vigilância. Lembra? A ansiedade é um alarme. E mesmo que hoje a situação tenha mudado, o corpo continua reagindo como se o perigo ainda existisse. Foi o que o seu inconsciente aprendeu. Te proteger do perigo. E a ansiedade sempre é o sinal de perigo. E eu quero que você reflita comigo agora. Talvez a ansiedade não esteja tentando destruir você. Talvez ela esteja tentando proteger uma parte sua que ainda acredita que precisa ficar em alerta o tempo todo.
Então responda aqui para mim. Você é uma pessoa que consegue relaxar, ficar tranquilo? Ou é aquela pessoa que quando senta já pensa se tem algo para fazer ainda? Será que eu mereço ficar sentado aqui um pouquinho? Ou será que eu já preciso correr fazer alguma coisa? Você tem esse merecimento de descansar? E quando ela fica em alerta o tempo todo, uma parte tem medo, uma parte que já sofreu, parte que aprendeu a sobreviver. E se você aprendeu a sobreviver, dificilmente você vai sentar e ficar tranquilo, relaxar, sentir assim, tipo um momento merecido de relaxamento. Dificilmente. Porque está sempre em alerta. E na TRG, eu observo muitas vezes a pessoa tentar controlar a ansiedade apenas pela razão, o lado racional. Mas existe uma origem emocional que continua ativa. E enquanto essa origem não é compreendida, resolvida, o sistema de proteção continua funcionando. Está fazendo sentido? A ansiedade é um sistema de proteção, mesmo sendo ruim, mesmo te levando à loucura. Porque as crises de ansiedade podem te levar à síndrome do pânico se você não conseguir controlar. Por isso, algumas pessoas dizem, mas minha vida está bem. E continuo com ansiedade. Porque nem sempre a ansiedade está relacionada apenas ao presente. Aquilo que eu falei antes pode vir lá da sua infância. O que te fez sobreviver lá na infância, que acionou esse gatilho da ansiedade e ele te acompanha até hoje, na sua vida adulta. Às vezes ela está conectada a experiências emocionais que ainda influenciam o modo como o cérebro percebe segurança e ameaça. E aqui existe uma mudança muito importante. Ao invés de perguntar apenas como faço para acabar com a ansiedade, experimente perguntar o que ela está tentando me mostrar, o que ela está tentando proteger. Por isso a importância de observar o pensamento quando sente a ansiedade. O que ela está tentando proteger ou o que eu ainda não compreendi sobre mim. Porque a compreensão abre portas que a luta muitas vezes não abre. Lembra quando vem as crises de ansiedade, luta ou fuga? Vem uma descarga de adrenalina muito forte no seu organismo. E você fica entre luta e fuga. Agrada e paralisa muitas vezes. Talvez você tenha passado muito tempo brigando com aquilo que sente, tentando controlar, esconder ou eliminar. Mas talvez exista uma pergunta mais poderosa. Qual parte da minha história ainda está pedindo acolhimento, compreensão ou reprocessamento? Porque muitas vezes a emoção não quer ser combatida, ela quer ser compreendida. E uma vez que você resolve isso, esta ansiedade vai cessar. Só vai sobrar as ansiedades das expectativas, né? Uma mudança de trabalho, um novo projeto. Normal você sentir uma certa ansiedade. O que não pode é a ansiedade ficar te dominando o tempo inteiro, te mostrando que você está em perigo o tempo inteiro. Aí você está sobrevivendo e não vivendo. Então eu quero deixar uma pergunta para você levar hoje. Se a sua ansiedade pudesse falar, o que ela diria? Do que ela está tentando proteger você? Porque talvez a resposta para essa pergunta revele muito mais do que você imagina. E uma frase de fechamento para você levar no seu coração. Por trás de toda proteção existe uma história que precisa ser compreendida, resolvida. A emoção que você combate hoje pode estar tentando proteger uma dor que nunca foi
acolhida, resolvida. Se essa live fez sentido para você, curta, compartilha com um amigo que vive ansioso, que vive tentando descobrir por que tanta ansiedade. E talvez ele vai começar a entender. O autoconhecimento é libertador. E se você quiser levar ainda mais a fundo e descobrir exatamente o que está acontecendo, o que está gerando esses gatilhos de ansiedade, Enzo, seja bem-vindo. Escreva compreender no meu direct e vou fazer uma análise com você. E se você tiver coragem de dar esse passo, a TRG pode te ajudar a se libertar de tudo isso. E você realmente voltar a ser quem você é. Se você ainda não me segue, aqui no Instagram é @ClaudetteBanin. E também se inscreva lá no YouTube para acompanhar os meus conteúdos. Deus abençoe cada um de vocês. Obrigada pela participação. E nos vemos na segunda-feira, às 19h07. Até lá. Tchau, tchau.